Trazer aqui agora, doutora, antes do seu primeiro comentário de hoje, uma tragédia na rodovia dos Minérios. Olha o que aconteceu. Um trator passou por cima de uma mulher, uma jovem, 20 anos. Ela estava na garupa da moto, foi no centro de canteiro ali de obras da duplicação da rodovia. Aqui em Curitiba, Almirante Tamandaré, aqui, a rodovia dos Minérios. A Ingrid Caroline Florencio, 21 anos, casada. Ela deixou 2 filhas pequenas. As imagens são impressionantes e mostram um momento em que o responsável, essa é a mulher, jovem, 20 anos de idade, mãe de 2 crianças. Coloca para mim de novo a imagem do momento em que há uma liberação do trânsito, mas o trator continua fazendo ali uma manobra. E no momento que ele faz a manobra, ele vem para cá, é autorizado o trânsito, mas o maquinista, ele não percebe e ele dá ré. No momento que ele dá ré, a moto do marido, da Ingrid, arranca primeiro. É o primeiro a arrancar, é o primeiro da fila a arrancar. E aconteceu essa tragédia. Nessa obra de duplicação que não termina nunca. Que só está trazendo problemas. E agora essa tragédia. Thaís Travessoli está lá no local, já está ao vivo a Thaís? Ok. Quero trazer primeiro a reportagem completa, depois a Thaís conversa com a gente. A imagem é forte, mostra o exato momento em que a moto é atingida pela máquina. O motociclista consegue pular do veículo e escapar ileso, mas a passageira acaba caindo embaixo da patrola. A jovem, de 21 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. Ela já estava em óbito, apresenta lesões incompatíveis com a vida, amputação de algum membro e algumas lesões mais graves pelo restante do corpo. Tudo aconteceu muito rápido, tanto que o espaço aonde a máquina estava fazendo a manobra e o bloqueio feito aqui pelo bandeirinha é menos de 10 metros. O motociclista, junto com a esposa na garupa, estava parado aqui, aguardando então a máquina fazer essa manobra, fazer esse retorno. Só que ele avançou, ele não avançou por acaso. Ele teria recebido a ordem, ou seja, a autorização para seguir o caminho. Repare na imagem ampliada. O bandeirinha sinaliza para que os veículos sigam viagem e começa a deixar o local do bloqueio. É neste momento que o motociclista acelera a moto e acaba sendo atingido pela traseira da máquina. Logo que percebe a tragédia, um dos bandeirinhas sinaliza para que o operador pare a máquina. Veja que a tragédia só não foi maior porque ao deixarem o ponto onde estavam, os bandeirinhas atrapalham a partida de outros 2 motociclistas. Logo depois do acidente, o condutor da moto e marido da jovem morta precisou de atendimento médico devido ao choque emocional. O operador da máquina também passou mal e foi conduzido ao hospital de Almirante Tamandaré. Uma verdadeira tragédia que aconteceu nessa rodovia dos Minérios há 2 anos. Essa obra começou em 2019, faz 2 anos. A gente sabe que uma obra, ela traz realmente problemas. Você sabe, você vai fazer uma reforma na tua casa, você sabe que tem complicações. Só que aí, o que dá para notar? Eu não vejo ele com a bandeira na mão, não vejo uma pessoa uniformizada. Será que essas pessoas que estão cuidando da sinalização, segurando o trânsito, parando o trânsito, liberando o trânsito, será que eles têm algum tipo de treinamento? Será que há algum treinamento para essas pessoas que estão lidando numa obra de uma rodovia tão importante como essa, que liga Curitiba, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Tijucas, enfim, toda essa região? O movimento que tem... Será que essas pessoas estão preparadas para isso? Não estou aqui acusando ninguém de nada. Foi uma tragédia, mas será que não poderia ter sido evitada? Nós temos agora uma família que chora a morte de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa de 20 anos de idade, mãe de 2 crianças. A indignação, inclusive, das pessoas que moram ali na região é muito grande. Por isso a nossa equipe está lá, Thaís Travessoli, conversou com pessoas que moram no entorno da obra, na região. E ela fala comigo agora. Boa tarde, Thaís. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Jasson, a morte da Ingrid escancara um problema antigo aqui na rodovia dos Minérios, entre Curitiba e Almirante Tamandaré. Nossa equipe de reportagem passou a manhã aqui, Jasson. Eu e o repórter cinematográfico Dionei Santos, entendendo as dificuldades. Primeiro que para o motorista é muito difícil. Claro, como a gente está trazendo esse caso da Ingrid, que infelizmente o marido dela, então, tentando seguir a partir de uma sinalização, porque está claro ali que alguém levanta a mão,
permitindo que os motoristas continuassem. Aconteceu essa situação grave que acabou morrendo a Ingrid. Vamos passar mais algumas informações também sobre essa jovem. Mãe de família, casada, ela estava voltando de um posto de combustíveis, trabalhava como frentista no Vista Alegre, Jason, e morava na região de Almirante Tamandaré, estava pertinho de chegar em casa. Saía 2 horas da tarde do trabalho, o marido todos os dias buscava ela para voltar para casa. A Ingrid deixa 2 menininhas pequenas, uma menina de 3 anos e a outra filha de apenas 8 meses, Jason. O sepultamento do corpo dela vai acontecer hoje, 5 horas da tarde. E por que eu falei que esse caso escancara um problema antigo? Porque aqui nós encontramos vários problemas, Jason. E ainda hoje a gente vai trazer uma reportagem no Balanço Geral mostrando exatamente quais são esses problemas. Já posso adiantar que é difícil? Vamos mostrar aqui, Johnny, para chegar do outro lado. Quem precisa atravessar faz o quê? Se arrisca aqui entre os caminhões e também os carros. Tem uma escada do outro lado, mas as condições dessa escada você já vai entender. E tem mais. Mostra aqui, Johnny, pra gente essa placa, Jason. Atenção, cuidado com crianças. Olha a placa aqui. Sabe por que essa placa tá aqui, Jason? Porque aqui funciona um projeto social, o projeto Dorcas, que inclusive você, Jason Goulart, já esteve aqui fazendo reportagem e conhece esse projeto. Atende 180 crianças em situação de vulnerabilidade, a maioria, crianças que precisam fazer a travessia aqui da Rodovia dos Minérios no meio da obra para poder participar do projeto. Eu tô aqui com a Darclé, porque daqui a pouquinho a criançada começa a sair daqui, né, Darclé? Você é coordenadora do projeto. Como é que faz? Então, é bem complicado, porque a gente tem que auxiliar as crianças. Agora tem o ônibus que vem buscar aqui as crianças, mas quando elas vêm de manhã, que vem das casas, é muito complicado com essa mureta que estão construindo e não tem possibilidade dessas crianças atravessarem. E tem uma questão, não é só para vir para o projeto, mas desse lado tem a escola Mirta Prosdóximo, das quais a maioria das nossas crianças vem. E como que elas vão atravessar? Porque são crianças de 5 anos. Então é o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. São crianças de 5 a adolescentes também de 17 anos. Ô Jason, nós passamos amanhã aqui. A reportagem você vai ver daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Os moradores estão sofrendo bastante. A gente sabe, Jason, que é uma obra importante, é para representar melhorias, mas nesse caso aqui está gerando bastante transtorno. E a gente veio num dia que está chovendo bastante. Então aqui a gente consegue ter uma noção, um pouquinho do que esses moradores estão passando. Eu tentei passar aqui com moradoras hoje pela manhã e é muito difícil. Tem que ficar, bastante tempo tentando ter segurança para atravessar. E eu já convido vocês para daqui a pouquinho assistir a reportagem para ver as condições dessa escada, Jason. Será que tem segurança para atravessar lá? Nós procuramos o Departamento de Estradas de Rodagem a respeito da situação envolvendo a Ingrid e a morte dela, a partir da marcha ré que foi dada por esse motorista da máquina, e também procuramos a empresa responsável, que inclusive fica aqui em Almirante Tamandaré. Por enquanto, a produção do Balanço Geral não teve retorno. A gente vai seguir acompanhando, Jason. É uma obra importante. Essa rodovia, ela era conhecida como a Rodovia da Morte. Só lembra disso? Lembra? Eu tive um tio, já falecido, tio Alípio, foi comandante, inclusive, da Polícia Rodoviária ali nessa rodovia. A gente sabe que precisava dessa obra, é um trecho de quase 5 quilômetros que está sendo duplicado, uma obra de mais de 90 milhões de reais, que é de responsabilidade do governo do estado e também do DR, mas será que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, certa, para que se possa salvar a vida, guardar a vida? Tem um comentário aqui, inclusive, muito interessante, do Denis Souza, que ele diz o seguinte: não é à toa que se chama Rodovia da Morte, aí ele fala que é um total despreparo do maquinista e do cara que está no controle do trânsito. Mas o Márcio Santos diz um detalhe, ele comenta aqui o seguinte: morei na Fazenda Rio Grande. Na época em que foi duplicada a pista lá, também foram muitas vítimas. Só muda o local, mas a falta de responsabilização das autoridades geram impunidade deles. Quer dizer, isso que aconteceu ontem, minha gente, é um problema seríssimo e que não é a primeira vez, segundo está dizendo o Márcio, porque lá na Fazenda Rio Grande eles conviveram também com problemas dessa natureza. A gente não pode aceitar esse tipo de situação. A gente não pode aceitar esse tipo de situação. Isso não pode acontecer. Não pode de maneira nenhuma. Não estamos aqui acusando nem culpando ninguém. Agora, responsabilidades devem ser apuradas, doutora Márcia.
Sim, é claro, nós temos uma obra sendo tocada, existe uma empresa tocando essa obra que tem responsabilidade civil inconteste sobre isso, ou seja, a ideia de que haverá uma solicitação e a necessidade de uma indenização a essa família é certa. Agora, na situação em questão, eu acho que o tratorista ele confiou que o operador ali que estava... Tem uma função chamada operador de parecia, aquela pessoa que segura o trânsito, né? Não sei se lá tem esse operador ou se eles pegaram alguém da obra para isso, né? Ele confiou nisso, ele confiou que o trânsito estava seguro, que ele podia terminar a manobra dele. Mas o operador, talvez por um defeito de comunicação, não acredito que ele tenha feito isso de propósito, é óbvio, né? Por um defeito de comunicação, acabou liberando o trânsito antes do fim da manobra, né? E como ele avançou mais rapidamente, né? Tava na fila, era o primeiro. Na verdade, ele está saindo de uma posição para outra. Ele atravessa, né? Inclusive na frente dos outros, exatamente para poder já passar por trás do trator, o que acabou, infelizmente, ocasionando essa tragédia, né? Dá para ver ali, ó, o momento que o homem levanta a mão, né? A pessoa ele levanta tá autorizado a mão e autoriza. Olha seguir. o desespero desse homem. Imagina. Olha o desespero. Aliás, nem desse imagina. marido, batendo na máquina. Cadê minha mulher? Cadê minha esposa? Cadê minha mulher? Cadê minha esposa? E aí, infelizmente, ela morreu nesse acidente. Daqui a pouco eu vou voltar. Eu conheço o Projeto Dorcas, conheço as pessoas que moram ali no entorno, conheço a vila. Dali, inclusive, nós temos hoje grandes músicos do Projeto Dorcas. Inclusive, crianças que foram tiradas da rua e que foram atendidas pelo Projeto Dorcas e hoje tocam em orquestras internacionais. Tem um deles que é sucesso na Áustria, numa orquestra sinfônica, um projeto importante que atende ali 180 crianças. Já imaginou? O pai e a mãe não têm condição de ficar ajudando a criança a atravessar a rodovia dos minérios. Tem uma placa lá que diz cuidado criança, mas será que é o suficiente? Olha, gente, tem que abrir o olho. As crianças estão saindo agora? Vão para lá então, quero ver como é que está sendo feita a segurança nesse momento no trânsito para as crianças que saem ali do Projeto Dorcas. São 180 crianças que esse projeto importantíssimo, que atende essas crianças, acho que há mais de 20 anos ali na região. Deixa eu voltar lá com a Thaís. Vamos lá, Thaís. Oi, Jason, vamos continuar aqui, Jason. Estava fazendo sinal para o nosso diretor, o Rubens Burigo, porque as crianças estão sendo liberadas nesse momento. É assim que funciona. Sempre por volta do meio-dia, meio-dia e 10, segundo o pessoal aqui do Projeto Dorcas, a criançada é liberada para poder ir para casa. E aí que a gente está acompanhando essa situação ao vivo, cuidado aí, gente, pelo amor de Deus. Muita atenção, porque é assim, ó, Jason, eles estavam explicando pra gente que, ó, você tá vendo aqui a Darclé do projeto, ela tá tentando ajudar. Que são adolescentes e crianças, muitas vezes, que os pais estão trabalhando, Jason. Então não tem como vir aqui acompanhar. Eles encaminham para o projeto e eles têm que voltar sozinhos. Você tá vendo? Eles estão atravessando a rodovia em obras. E aqui, por sorte, que a Darclé tá aqui conseguindo conversar com a nossa equipe, que ela veio aqui fora para tentar ajudar também. E como tá chovendo, eles acabam se arriscando ainda mais. É perigoso até de escorregar, né, Darclé? A gente tá vendo aqui... Ele tá esperando um pouquinho mais com cuidado, mas a criançada sai até empolgada, é muito perigoso. É muito perigoso porque, assim, poderia ter o calçamento aqui pronto, né? Porque daí eles poderiam avançar de forma segura no calçamento, mas fizeram o calçamento do outro lado e não aqui. E você tá vendo a imagem lá, o Dionei Santos mostrando pra gente, que os meninos, os adolescentes, acabaram de pular aquela parte lá. Por que eles fazem isso também? Ali é um pedaço que tem que pular assim, não tem o que fazer. Mas do outro lado, Jason, para você acessar o bairro, tem como se fosse uma grama, tá? É uma grama e uma opção de uma escadinha que foi feita com tábuas de madeira. Só que a situação dessa escadinha de madeira, daqui a pouquinho você vai entender na reportagem por que eu tô falando que também é perigoso. Olha lá como é que eles estão. Parado no meio da obra. Ali não tem fluxo de veículos. Mas é claro que nesse trecho aqui é perigoso. Ó, mais uma pessoa atravessando. Vamos ver se ela vai conseguir passar com segurança. Ó, conseguiu, Jason, mas ó o jeito pra passar. Não pode, ainda com chuva. Vai que alguém escorrega, cai. No momento que está passando, são muitos caminhões que passam nessa rodovia. Você está vendo aí, a cada 10 veículos, 7, 8 são caminhões que passam por aí nessa rodovia dos minérios. Essas crianças atravessam as duas pistas, mais o canteiro central, para chegar do outro lado da pista. Não tem ninguém da Prefeitura de Almirante Tamandaré, não tem ninguém do DER, não tem uma polícia rodoviária, não tem ninguém para atender. Como assim? Hein? Tem um projeto ali do outro lado, as pessoas precisam atravessar, isso tem que ser feito com planejamento. Isso demonstra que não tem nenhum planejamento na questão de segurança dos pedestres, das pessoas que precisam atravessar essa rodovia dos minérios, minha gente.
Botaram essa plaquinha aí, você acha que o motorista que está passando, que está preocupado com a entrega que vai fazer, né, com o motorista que tem que levar, ele vai prestar atenção nessa plaquinha desse tamanho? Ah, tem sinalização, Jason, mas isso é pouco. É preciso sinalizar muito mais. Olha o perigo que essas crianças estão correndo. Isso é uma tragédia anunciada. Será que ninguém viu isso antes? Jason, se faz uma obra e não se leva em consideração os seres humanos que existem de um lado e do outro dessa obra, que tem que continuar vivendo enquanto essa obra está saindo, ou seja, teria que ter uma situação de segurança para que mesmo nesse ínterim já se possa fazer a travessia com alguma segurança, menos que é segurança nenhuma, né? Menos que zero, né? Bom, fica aí o alerta. Darclay, obrigado aí por atender a nossa equipe de reportagem, a nossa Thaís Travessoli, que fala para mim agora o que a empresa diz, o que a prefeitura, DER diz, o que as pessoas responsáveis pela obra dizem, o governo do estado, né, Thaís? Ô, Jason, nós recebemos uma nota, por enquanto, do Departamento de Estradas de Rodagem, tá? A empresa que é responsável pela obra e que fica aqui em Almirante Tamandaré, ainda não tivemos retorno. Tô olhando aqui porque aqui é bem confusa a situação, então qualquer barulhinho a gente já dá uma virada para ver se está tudo bem, porque tem crianças ainda atravessando, viu, Jason? A empresa, então, é de Almirante Tamandaré, fizemos contato, ainda não tivemos retorno. Vamos à nota do Departamento de Estradas de Rodagem. Informou pra gente que a motocicleta com condutor e carona entrou em um trecho em obras aqui, ocorrendo colisão, né, como a gente informou, e resultando em óbito. A empresa, realizando os serviços, acionou os serviços de emergência e presta assistência ao outro usuário. Todos os esclarecimentos serão prestados às autoridades competentes, visando o rápido esclarecimento do ocorrido. Diz também que, quanto ao acesso para pedestres, o trecho em obras prevê a execução de calçadas, ciclovia e uma passarela, além das soluções para o tráfego de veículos, como vias marginais, viadutos, pontes, a duplicação da pista central em pavimento rígido de concreto. E diz ainda, Jason, que o projeto de duplicação aqui da Rodovia dos Minérios foi apresentado à comunidade de Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, em audiência pública. Antes de devolver, Jason, o pessoal aqui desse projeto está preocupado e disse para a equipe do Balanço Geral que não existiu conversa, eles estão preocupados porque se está assim já durante obras, e quando começar a funcionar daí, o fluxo maior, como é que vai acontecer? Tem um projeto social importante acontecendo aqui desde 2013. Como é que vai ser o acesso dessas crianças? Por isso a preocupação, para que tenha uma passarela aqui, para melhorar a vida dessas crianças, para que elas possam atravessar com segurança. A reportagem daqui a pouquinho no BG sobre outros transtornos para quem mora aqui. Obrigado, Thaís Travessoli.